Bom dia a todos presentes na nossa primeira reunião ordinária do ano de 2024 da Comissão de Agricultura e Pesca, Reforma Agrária da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Bom dia a todos que estão no plenário, bom dia ao povo capixaba, nossos colegas deputados e deputadas que já se encontram para a nossa primeira reunião ordinária, dia 2 de abril de 2024, às 10 horas, programado inicialmente para as 10 horas, um pequeno atraso, plenário de Cerro Cardoso. Cumprimentando nosso colega, membro da comissão, deputado Coronel Wellington, deputada Raquel, deputado Dari Pagung e já ia falar o Adilson, mas o Adilson ainda não chegou. E a deputada Janete já justificou que está chegando. O deputado Alcântara se encontra em viagem, tal como o deputado Lucas Polese, mas já temos quórum para abertura e agora nós acabamos de alcançar o quórum para a nossa deliberação. Considerando que hoje a gente tem 5 processos para serem deliberados, provavelmente todos serão deliberados hoje na comissão, a gente já aguardou desde já o quórum para já votar os processos inicialmente, depois a gente tem um tempo um pouco maior para as demais pautas do dia. Quero iniciar cumprimentando a presença do nosso diretor-presidente do INCAPé, o Franco Fiorotti, que já se encontra aqui também. Obrigado pela presença, Franco, em nome de toda a comissão. Obrigado pela presença do nosso Antônio Elias. Antônio Elias, a gente já conhece, né, Antônio? Meu pouco tempo aqui, né, participando dessas ações na Assembleia, né, nas instituições de governo, a gente já conhece sua capacidade, sua história, e quanto você é admirado, né, por esse setor, tá bom, Antônio Elias? Diretor técnico do INCAPé. Muito nos honra a sua presença aqui conosco hoje, tá, Antônio Elias? Luiz Carlos Leonardo Bicali, que eu conheci agora há pouco, nós conhecemos o Luiz Carlos. Cadê o Luiz Carlos? Sentou ali. Luiz Carlos, daqui a pouco nós vamos te convidar, tá, Luiz Carlos? Te convidar em nome de todos os técnicos de carreira do INCAPé, em nome da instituição, tal como o Antônio Elias e o Franco também, tá bom? Obrigado pela participação, né? A associação ASSIM, qual você é presidente, demandou essa pauta, né? Uma pauta costumeira na Comissão de Agricultura. A gente tinha uma pauta um pouco apertada, né, no final do ano passado. No início desse ano a gente teve algumas demandas não previstas aqui na Assembleia, acabamos adiando a reunião. Teríamos um café especial para receber todos, mas vamos ter ainda, foi na semana que aconteceu a situação envolvendo o capitão Assunção, a gente acabou adiando essa sessão de instalação, digamos assim, né, para que todos tomássemos um bom café juntos, mas nós teremos esse momento. Então, obrigado, Luiz Carlos, pela participação aqui hoje, tá? Eu falo Davi, né? Todo mundo conhece como Davi, não é, Davi? Então, assim, Davi Duarte, assessor de Relações Institucionais da OCB, sempre conosco, sempre presente, tá bom? Obrigado. O Eduardo Campana também, assessor jurídico, né, Eduardo? Sempre presente, sempre junto. E o Renan Reis, que é assistente de Relações Institucionais da OCB. Tá? Obrigado pela participação da OCB, sempre presente, instituição sem a qual o Estado do Espírito Santo e a agricultura não tinha, com certeza, a força que tem hoje, porque o cooperativismo é o que nos conduz aos bons números que nós temos, não temos dúvida disso. Dos demais se sintam cumprimentados e ao longo da sessão a gente vai cumprimentando. Coronel Wellington, deputado Coronel Wellington, deputada Dari, deputada Raquel, podemos dar início? Vocês querem fazer alguma consideração inicial? Quer dar um bom dia, deputado? Presidente, na verdade, só cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o nosso colega Coronel Wellington, deputada Raquel, e também quem nos assiste pela TV Assembleia, pelas redes sociais, e o Franco está aqui, nosso presidente do INCAPé, e o pessoal da OCB. Achei que Vossa Excelência ia esquecer do Davi da OCB, mas está aqui presente, sempre presente, né? Então eu queria aqui agradecer a presença de todos e um bom trabalho para todos nós. Eu também quero dar um bom dia a todos. Cumprimentar o Franco aqui, representando o INCAPé, e todos do INCAPé que estão aqui. Essa instituição que eu tenho muito respeito, gente que é do interior sabe o valor do INCAPé,
Nós eu já fui prefeita de São Gabriel e sei quanto que o Incapé é presente e que nos ajuda, né, como prefeita. Eu lembro que me ajudava muito. Na época nós implantamos o polo de goiaba e várias outras, manga, e o Incapé estava sempre nos ajudando, e fora o café, né, que está sempre colocando novidades, né, estudos. Então, assim, parabéns aos nossos queridos aqui do Incapé, ao Davi e os meninos aí, um monte de gente nova agora ao CB, né? Só o Davi que é o mais velho de todo, mas ele e Carlão. Mas, assim, que a gente tenha um bom trabalho aqui hoje, e parabéns aí, Lucas. E cumprimentar o nosso colega também, Coronel Wellington e Dari. Eu que agradeço, deputado Dari. Deputado Coronel Wellington, quer dar um bom dia? Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Dari. Bom dia, deputada Raquel. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Franco. Bom dia, Antônio Elias, Luiz Carlos, Davi, da OCB. Sejam todos bem-vindos. Nosso bom dia a todos os servidores da Assembleia Legislativa, toda a comunidade capixaba que nos assiste. Deus abençoe todos vocês. Nós esperamos que essa reunião seja profícua, que realmente o orador venha a nos esclarecer todas as dificuldades, todas as demandas e necessidades, e que não fique só na explanação dessas necessidades, que essas necessidades sejam encaminhadas ao governo do Estado do Espírito Santo, para que elas se traduzam em valorização e apoio ao Incapé, que nós sabemos que há necessidade em todos os 78 municípios capixaba dessa importante força de trabalho e mobilização do Incapé. Então, parabéns, presidente, parabéns, Deus abençoe todos vocês. Bom dia, deputado. Obrigado pelas considerações. Dando início à nossa sessão, então, sem maiores formalidades, temos o número legal para abertura, já temos o número legal para abertura e quórum de abertura e número para quórum de deliberação, considerando ainda que chegará a deputada Janete. Precisamos de 4 para deliberação, já temos, com a presença que já chega da deputada Janete. Item 2 da pauta, leitura, discussão e aprovação de ata anterior. Como de costume, a gente dispensa a leitura da ata e declara ela aprovada. Publique-se. Expediente do dia, item A, correspondências recebidas. Só tivemos um ofício recebido, que foi o ofício 19/2024, de 18 de março de 2024, do Sindicato Rural de Jaguaré, sobre reclamações recebidas de agricultores da região referente ao fornecimento de energia elétrica, sem a frequência necessária para a manutenção dos equipamentos de irrigação, gerando danos aos equipamentos, quebra de produtividade e prejuízo aos agricultores. Esse ofício do Sindicato de Jaguaré já é algo que vem sendo demandado nessa comissão há um tempo. O deputado Adilson Espíndola já demandou um pedido de convocação da EDP por meio de seus diretores aqui nessa comissão também, e o ofício sugere que a comissão, o Sindicato de Jaguaré sugere que a comissão também tome iniciativa no sentido de buscar esclarecimentos quanto... Deputada, bom dia. Quanto à falta de frequência necessária de energia elétrica para as atividades rurais no campo do norte do estado. Então, ao final, a gente vai deliberar sobre a convocação da EDP com base no pedido do ofício do Sindicato Rural de Jaguaré e de demandas também sugeridas por alguns deputados dessa comissão. Pela ordem, presidente. Toda a palavra, coronel. Nós fizemos uma indicação, um encaminhamento junto ao governo do estado, porque essa situação que a comunidade Jaguaré está enfrentando está acontecendo em todos os 78 municípios, sim, todo o interior do estado do Espírito Santo. Nós tínhamos grandes propriedades que foram redivididas, onde tinha terreiro de pedra, hoje tem vários secadores, poupadoras, torradores, etc. Então aumentou a tensão realmente, mas que a concessionária precisa de fazer essa ampliação do sistema. Então nós fizemos a indicação para que o ICMS pago pela EDP, ele possa ser utilizado em forma de ampliação da rede trifásica em todos os estados do Espírito Santo. O governo não iria desembolsar nada e iria utilizar do próprio ICMS como forma de incentivo à EDP a estar cobrindo essas áreas aí que estão deficientes e inviabilizando ou prejudicando os produtores, tanto de café quanto lá na irrigação no norte do estado do Espírito Santo, queimando seus equipamentos elétricos, dando prejuízo. Ou seja, a gente fez um encaminhamento e gostaria que esse encaminhamento também fosse avaliado aqui pela comissão. Perfeito, coronel. Boa colocação. Nós vamos, no final da nossa reunião ordinária, então, deliberar sobre, primeiro, a convocação da
da EDP, né, perante essa comissão e seguir com os encaminhamentos que Vossa Excelência pontuou para a comissão. Desejar um bom dia para a deputada que chegou agora, já se encontra com nós justificamos. Tá bom, deputada Janete? Você quer dar um bom dia para todos? Está aqui presente hoje o diretor-presidente do INCAPé, nosso diretor técnico e o nosso presidente da associação, né, dos servidores do INCAPé. Deixa eu te passar aqui, ó. O Franco, o Antônio Elias e o Luiz Carlos. Bom dia. Alô? Bom dia a todos e a todas. São colegas de longa data que a gente já tem vivenciado diversos problemas na agricultura, buscando saídas e soluções. Então é um prazer tê-los aqui conosco. Não vou me alongar até mesmo porque já cheguei um pouquinho atrasada e não quero atrapalhar o andar da nossa reunião. Beijo no coração e que a gente tenha uma reunião bastante produtiva. Obrigado, deputada. Bom dia. Item 2, proposições recebidas, não houver proposições recebidas nesse período. Item C, proposições distribuídas aos relatores. Foram distribuídos 2 projetos de lei. Projeto de lei 046/2023, de autoria do deputado Dari Pagun, que aqui se encontra conosco. Ementa dispõe sobre a criação do selo estadual de alimento saudável para produtores agrícolas desprovidos de substâncias tóxicas e da outras providências. Entrado na comissão 21/2/2024, relator deputado João Cosi. Prazo para relatar 13/3/2024, prazo da comissão 22/3/2024. Considerando o deputado Dari, que a gente teve esses imprevistos na reunião passada, a gente está distribuindo ele agora. Projeto de lei 385/2023, autor deputado Janete Sá, emenda dispõe sobre a criação do Plano Estadual de Fomento à Produção de Café de Qualidade no Estado do Espírito Santo e da outras providências. Relator, deputada Raquel Lessa. E a gente distribui agora, deputada Raquel Lessa. E vamos refazer o prazo para análise, considerando atraso na distribuição. Item D na nossa pauta, proposições sobrestadas, também não houveram. Item E, proposições baixadas de pauta, também não houveram. E a gente já entra na ordem do dia. Ordem do dia, discussão sobre a importância da política pública da extensão rural, da assistência técnica de pesquisa para o desenvolvimento e fortalecimento desse serviço público no atendimento às famílias da comunidade do Estado, com o propósito de contribuir para a execução de estratégias de desenvolvimento rural sustentável, tema proposto pela Associação de Servidores do INCAPé. Assim, eu vou só pedir para o nosso presidente da associação, nós só vamos deliberar 4 processos que estão em pauta, bem rápido, que a gente consegue estender um prazo um pouco maior, né, para a gente ficar bem confortável e bem à vontade para estabelecer o diálogo necessário na comissão. Tá bom, presidente? Vai ser muito rápido. Então, só inverter a pauta nesse momento, mas é coisa de 10 minutos, tá? Buscando a produtividade. Logo após, eu vou convidar o senhor, o nosso diretor-presidente, o Franco, o nosso diretor Antônio Elias também, para compor a mesa aqui conosco, tá? O plenário conosco. Então, dando início ao primeiro projeto do dia, projeto de lei 214/2022, autora Aldice Espíndola, ementa, assegura a obrigatoriedade de ligação nova de extensão de rede de energia elétrica rural gratuita no âmbito do Estado do Espírito Santo, conforme dispõe a Resolução Normativa 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Relator sou eu e vou passar o resumo do nosso relatório agora. Vou dispensar o relatório inicial e vou direto para o voto, para ganharmos tempo. Com o objetivo de assegurar o cumprimento das normas estabelecidas pela ANEEL e também garantir o compromisso inequívoco com o bem-estar e o progresso das comunidades rurais, não há que se falar em qualquer mácula no presente projeto, visto sua legalidade e sua constitucionalidade. Apreciado, inclusive, pela Procuradoria em 2 pareceres, bem como pela Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa, aliado ao flagrante interesse social inerente a essa demanda sensível para as comunidades rurais, que é o fornecimento de energia elétrica. Razão pelo qual voto pela aprovação do presente projeto de lei e é como relato. Coloco agora em apreciação pelos colegas deputados. Como vota a deputada Janete?
Com o relator. Como vota, deputado Coronel Wellington? Com o relator. Como vota, deputada Raquel Lessa? Como vota, deputado Dari? Então, por unanimidade, aprovado conforme relatório. Passamos para o item 2 da pauta, projeto de lei da pauta de ordem de análise de projetos para votação. Projeto de lei 362/2020, autora deputada Eline Lopes, ementa, institui a política estadual de incentivo à formação de bancos comunitários de sementes e mudas de variedades e cultivares locais tradicionais ou crioulos. Relator, deputado Coronel Wellington. Salvo engano não. Esse projeto já foi pautado e foi muito bem discutido, me recordo muito bem, na Comissão de Constituição e Justiça. Teve o parecer pela constitucionalidade e agora passa pela Comissão de Agricultura com a relatoria do deputado Coronel Wellington. Deputado Coronel, passo Vossa Excelência para a relatoria do projeto de lei número 362/2020. Sim, presidente, obrigado. O projeto de lei 362/2020 é da autoria da deputada Eline Lopes, institui a política estadual de incentivo à formação de bancos comunitários de sementes e mudas de variedades e cultivares locais, tradicionais ou crioulas. Projeto de lei 362, ele busca promover e permitir o melhoramento genético para servir como matriz de multiplicação das plantas mais resistentes ao longo dos anos. Essa busca foi por melhores exemplares de cada espécie e é fundamental para o aumento da produtividade e qualidade da capacidade de produção de alimentos a serem ofertados pelas regiões agrícolas. Ele foi protocolado em 22/6/2020, recebeu parecer técnico jurídico com um exame prévio acerca da constitucionalidade. Quanto ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, ele também optou pela constitucionalidade. Nosso parecer é pela constitucionalidade, pelo interesse público. Nesse sentido, somente seria defesa da iniciativa da matéria ao Parlamento se esse projeto criasse ou modificasse ou extinguisse qualquer atribuição institucional, que não é o caso. Nós argumentamos que a análise é constitucional, de acordo com os integrantes devidamente nomeados para a Comissão de Agricultura, e antes de todo o exposto, nós relatamos pela constitucionalidade e pela aprovação. Pelo que nós fizemos o encaminhamento à Comissão de Agricultura, de Silvicultura, de Aquicultura e Pesca, de abastecimento e de reforma agrária, sendo pela aprovação do projeto de lei 362/2020, de autoria da deputada Eline Lopes, em resumo. Deputado Coronel Wellington, projeto 36/2023, de autoria do deputado Eline Lopes, relata pela aprovação do projeto de lei. Deputada Janete, colega deputada Janete, como vota? Eu acompanho o relator. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, deputado Coronel Wellington. Deputada Raquel, como vota? Eu voto com o relator. Deputado colega Dari Pagunha. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade, todos acompanham a relatoria do deputado Coronel Wellington, projeto de lei 362/2020. Próximo projeto de lei 071/2023, é autoria do deputado Bruno Rezende, cria o calendário de produção da agricultura familiar do Estado do Espírito Santo e dá outras providências. Autoria, deputado Bruno Rezende. Relatoria, nossa colega experiente, deputada Janete de Sá. Com a relatoria, deputada Janete de Sá. Bom dia a todos e a todas. Passo a relatar o projeto de lei de número 71 de 2023, de autoria do deputado estadual Bruno Rezende, que cria o calendário de produção da agricultura familiar do Estado do Espírito Santo e dá outras providências. Na justificativa do autor da matéria, são fornecidos vários números levantados pelo Censo Agropecuário de 2017, que conferem a dimensão e a força da agricultura familiar no Estado do Espírito Santo, onde 74,8% dos estabelecimentos agropecuários, ou seja, 80.775 propriedades rurais, correspondendo a 59,8% do total de pessoas ocupadas em estabelecimentos rurais no Estado. A agricultura, de uma maneira geral, precisa de incentivos à produção e à comercialização, pois trata-se de uma atividade de alto risco, tanto do ponto de vista econômico como climático, mas é inegável
A agricultura familiar é que mais necessita de políticas públicas por ter sua produção exercida por familiares. Existem programas federais como o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que possibilitam a comercialização dos produtos da agricultura familiar, mas precisam avançar e ter agilidade na aquisição pública desses produtos. A agricultura capixaba, ao longo de décadas, vem demonstrando pujança, tendo crescido de forma expressiva em produtividade e qualidade, com grande destaque no cenário nacional, o que fortalece e equilibra a nossa balança comercial, criando empregos e renda, deixando evidente a grande importância do setor agropecuário para a economia do Estado do Espírito Santo. Diante do exposto, iniciativas como a do nobre deputado estadual, Dr. Bruno Rezende, que visa criar o calendário de produção da agricultura familiar no Estado do Espírito Santo, contribuem para fortalecer toda a cadeia produtiva do agro, cujo mérito é inegável. Nesse sentido, eu proponho, na nossa relatoria, aos outros membros da Comissão de Agricultura, a aprovação do presente projeto de lei de número 71 de 2023, de autoria do deputado estadual Bruno Rezende, por considerar, no mérito, uma matéria de grande e importante relevância. Deputada Janete de Sá, relata pela aprovação do projeto, perdão, deputada, tá? Parecer de constitucionalidade já feito pela Procuradoria da Casa, pela CCJ, da qual o deputado Janete também faz parte. Nesse momento, relatando pela aprovação do projeto de lei de autoria do deputado Bruno Rezende. Passo a colher os votos. Como voto, deputado Coronel Wellington. Voto com a relatora. Eu também acompanho a relatora e voto com a relatora no projeto de autoria do deputado Bruno Rezende. Como voto, deputada Raquel Lessa. Acompanho a relatora. Como voto, deputado Dari Pagum. Senhor presidente, antes de votar, Fica à vontade, deputado. só quero registrar a presença aqui do Marquinho do 14, está aqui presente, ex-vereador por três mandatos na Câmara Municipal de Baixo Guandu, foi vereador comigo, mas a família dele tem 11 diplomas de vereadores em Baixo Guandu. O avô, o tio, somando tudo dá 11, não é isso, Marquinhos? 11 mandatos de vereadores no município de Baixo Guandu, a família Stein, Davi. Então é uma família importante ali no distrito do quilômetro 14, no município de Baixo Guandu, e eu acompanho a relatora. Marquinhos. Família Stein, família Parabéns. tradicional. Fui amiga de escola de Fátima Stein, que veio de lá de Guandu, né? Falava muito bem. Parabéns, Eu Marquinhos. aprendi a gostar de Baixo Guandu através de Fátima, muito antes de entender de política. Parabéns, Marquinhos, pela história de contribuição com o Legislativo, com o povo capixaba, principalmente com o Baixo Guandu, tá bom? Parabéns pela história de resiliência, de força ao longo desse tempo com essa contribuição, tá bom? E vai ser pré-candidato, quem sabe chega o 12, né? 12º diploma de vereador aí na família. Fala, recebo, Marquinhos, recebo. Eu já falei para você. Isso aí. Então, relatoria da deputada Janete, todos por unanimidade também pela aprovação, acompanhando o relatório da deputada. Passamos para o próprio projeto de lei 2014-2023, de autoria do deputado Bruno Rezende também, disposto sobre a prevenção e o combate a doenças associadas à exposição solar do trabalhador rural e da outras providências. Eu sou o relator desse projeto de lei 214/2023. Vou deixar de ler o relatório e passar ao parecer quanto ao voto. Em resumo, acolho a referida proposição porque entendo como de suma importância, uma vez que ao promover a conscientização e fornecer recursos para a prevenção de doenças relacionadas ao sol, o projeto não apenas preserva a saúde individual dos trabalhadores e trabalhadoras rural, mas também promove um ambiente de trabalho mais seguro e extremamente produtivo. Isso contribui para a sustentabilidade da atividade agrícola e para o fortalecimento da economia rural, principalmente no campo, razão pela qual voto pela aprovação do presente projeto de lei. Coloco em deliberação. Algum colega deseja deliberar? Não havendo vontade de deliberar, coloco em votação. Deputado Coronel Wellington, como vota? Conforme relatado por Vossa Excelência. Obrigado, Coronel. Deputada Raquel Lessa, como vota?
relator. Deputada Janete de Sá, como vota? Deputado Ari Pagung. Com o relator. À unanimidade, aprovada o relatório do projeto de lei 2013, de autoria do deputado Bruno Rezende, pela aprovação. Por fim, o último projeto de lei 343/2014, de autoria do deputado Lini Lopes. Eu sou relator, porém, nesse momento, vislumbrando o voto, a gente constatou uma incoerência e não há de se envergonhar, muito pelo contrário, há de entregar o que a gente acha que de fato é certo e a gente usa o tempo que temos até o final para isso. Então eu vou pedir a retirada desse projeto de pauta para colocar na próxima pauta, porque a gente entende que no parecer, na parte final do parecer existe algo que está um pouco ainda incontroverso aqui, que merece alguma discussão para que ele se torne mais claro ao final. Então, o projeto de lei 343/2014, dialogando com alguns deputados aqui, a gente decide tirar de pauta para colocar em pauta na próxima sessão. Por fim, é o 343, deputados, de autoria do deputado Lini Lopes. Trata das compras governamentais da agricultura familiar. Tá? A gente vai retirar de pauta, conversando, para tornar mais claro no parecer alguns pontos que foram levantados pelo colega. Tá bom? Por fim, a gente vai deliberar reunião extraordinária para recebermos a Federação da Colônia de Associação de Pescadores e Aquicultores do Estado do Espírito Santo, a FECOPS, no dia 16/4, terça-feira, às 10 horas, no plenário de Cerro Cardoso, nessa casa, para tratar de políticas públicas para o setor pesqueiro. E podendo, já deixando desde já colocado em deliberação, que essa data pode ser alterada. Uma vez aprovada, ela pode ser alterada. Então, a deliberação é para a convocação de reunião extraordinária para recebermos a FECOPS, uma demanda solicitada pelo setor da própria pesca. E desde já colocando para os colegas aqui presentes, que essa comissão tem, isso precisa ser dito, tem tido uma dificuldade extrema para tratar com o setor pesqueiro aqui. E isso é uma realidade, eu diria, que de todo o Estado do Espírito Santo. Não por vontade, por uma dificuldade da capacidade de união, de organização e de união, de um diálogo comum do setor. Nós temos inúmeras frentes, né, sejam colônias, federações, etc., dialogando sobre o setor pesqueiro. A gente está tendo uma dificuldade de tratar a prioridade de pautas com todos esses atores. Isso é um fenômeno pós-renova, né? E a gente acha que devagarinho isso está se ajustando. Então isso vai ser uma primeira ação nesse sentido, onde a gente vai tentar unir todos esses setores, independente de quem propôs ou não a deliberação, a reunião extraordinária. Já tivemos outros solicitados, deputada Janete. Porém, quando formos para a deliberação, os outros setores, os outros atores da pesca não concordavam com a pauta ou com o encaminhamento da própria pauta pelo próprio setor, mas por outra instituição. E isso já gerou alguma dificuldade da gente ter uma audiência extraordinária produtiva, né, tratando das pautas do setor. Então, deliberar sobre a reunião extraordinária para recebermos a FECOPS no dia 16/4. Deputada Janete, como vota? Eu voto conforme Vossa Excelência apresentou. Tá, obrigado, deputado. Deputado Coronel Wellington, como vota pela convocação? Voto favorável à convocação. Reunião dia 16/4 para ouvir a FECOPS. Deputada... Voto favorável. Raquel. Deputado Dari. Presidente, a convocação é um convite? Isso, é a reunião, a convocação para a reunião. Convite. Não, perdão, convite. Convite. A gente está deliberando. Perdão, me perdoa. A gente está deliberando sobre a pauta para a reunião extraordinária por solicitação deles. Não, favorável. Obrigado, deputado. Então, todos pela aprovação de reunião extraordinária para recebermos a FECOPS, Associação de Pescadores e Aquicultores do Estado do Espírito Santo. Próxima deliberação sobre convocação de reunião extraordinária para discussão da qualidade, produção e exportação de pimenta e especiarias. Na verdade, é uma reunião extraordinária solicitada para tratarmos sobre a qualidade da produção e a exportação de pimenta e especiarias no Estado do Espírito Santo, onde vão ser convidados para a reunião todos os atores que tratam da demanda no Estado do Espírito Santo. Como vota, deputada Janete?
Eu voto conforme Vossa Excelência orientou. Como vota, deputado Coronel? Eu voto conforme deliberado por Vossa Excelência, esclarecendo no item anterior que é convocação mesmo. É convocação da reunião. Da reunião. Para nós convidarmos o titular lá da pasta, ok? Perfeito, coronel. É porque o deputado Dari achou que a gente estava convocando a instituição. Aí eu justifiquei. Não, aí é só o convite. Isso aí. Essa não é do dia 16, não. Não, essa agora não. Essa vai ser designada nova. Não, vai ter que ser designada data. Eles solicitaram, mas a gente não. Porque se a gente botasse todas juntas no dia 16 ia ficar pesado. Mas eu sugiro, deputado, que seja 15 dias depois. Posterior. Porque aí cai exatamente nos dias da sessão ordinária. Da reunião, das sessões ordinárias. Perfeito, deputado. Porque aí Vossa Excelência não prejudica também o andamento de nossos trabalhos, que estamos em várias outras comissões. Perfeito, deputado. Sendo no dia da reunião, a gente já está previamente agendado para isso. Perfeito, deputada. Bela sugestão. Está acatado desde já. Então, deliberando sobre a convocação da reunião extraordinária, todos de acordo? Estou de acordo. Estão todos de acordo. Aprovada a deliberação de convocação para a reunião extraordinária para ouvir as instituições do setor, iniciativa privada e instituições públicas sobre a qualidade, produção e exportação de pimenta e especiarias no estado do Espírito Santo. Por fim, não está na pauta, mas a gente vai colocar já em deliberação sobre a convocação de uma reunião extraordinária também, e aqui sim, deputado Ari Pagung, a convocação da EDP, da concessionária, para aqui tratarmos do fornecimento de energia elétrica no estado do Espírito Santo. A pedido do deputado Coronel Wellington, a pedido do deputado Adilson Espíndola, bem como por solicitação do Sindicato Rural de Jaguaré. Como voto, deputada Janete, para deliberarmos sobre uma sessão extraordinária convocando a EDP. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Com o relator. Deputada Com o relator. Raquel, deputado Dari. Senhor presidente, eu voto favorável, mas eu gostaria de sugerir que antes de convocar, poderia ter feito um convite, né, que para a EDP eu não tenho dúvida nenhuma que ela viria, mas eu voto favorável à convocação. Deputado, considerando... Estou tentando buscar a palavra aqui, para ser bem elegante, como o senhor é. Como o senhor é. Não é muito bem assim não, né, Dé? Não é muito bem assim não. Você tem um amigo lá dentro da EDP, as coisas andam. Se você não tiver um amigo, é difícil. Anda tipo de carroça, de empurrão. Nós vamos então, deliberamos já sobre uma sessão extraordinária para tratarmos do fornecimento de energia elétrica no estado do Espírito Santo, e nós vamos, se todos os deputados concordarem, convidar a EDP, acreditando que ela estará presente. Caso ela não venha, nós vamos convocar. Perfeito, deputada Janete, assim todos concordam, fica assim decidido. Então, deliberamos e aprovamos sobre uma reunião extraordinária para tratar do fornecimento de energia elétrica no estado do Espírito Santo para a agricultura, para o homem e para a mulher do campo, e convidando para estar presente a concessionária do serviço público. Vencida essa parte da pauta, vou convidar para estar conosco aqui, né, o nosso presidente do INCAPé, o Franco Fiorotti, o nosso diretor técnico do INCAPé, nosso diretor Antônio Elias de Souza e... Estou procurando aqui o nosso presidente da ASSIM, estava tentando lembrar o nome, né, da associação, ASSIM, o Luiz Carlos, para estarem presentes aqui conosco. Que bom te ver de novo, de pertinho.
Presidente, eu queria fazer um relato aqui, que eu vou precisar de sair, que eu tenho a comissão de cooperativismo agora às 11 horas. Então, daqui 5 minutos eu vou ter que sair por causa da outra comissão. Ah lá, ó, a OCB também vai ter que ir também para o cooperativismo. Mas, obrigada. Vou... Tratarem que eu tenho médico do meu menino agora. Sim. Justificado, né, a deputada Janete, a deputada Raquel, que tem outros compromissos na casa também. E agradecendo desde já novamente, tá, ao Davi, né, ao Eduardo, tá, e também ao Renan, sempre presente. Agora vocês vão dar a contribuição de vocês lá na reunião de cooperativismo, tá? Obrigado pela participação de sempre, a comissão está sempre de portas abertas para a contribuição da OCB. Agradecer a presença novamente do Franco Fiorotti, do Antônio Elias. Se o Franco e o Antônio Elias me permitirem, eu vou passar inicialmente a palavra, para não delongar mais, ao nosso presidente da associação do Incaperro, Luiz Carlos Leonardo Bricali. Tá? Isso, Leonardo, você, considerando que você já vai dar o seu bom dia e já vai fazer seu pronunciamento, se pode sentir à vontade, eu acho que fica melhor se você usar o púlpito, né? E a gente vai passar pelo prazo de 15 minutos, tá bom, Luiz Carlos, para você fazer sua apresentação, suas considerações. De todo modo, Luiz Carlos, já te adianto que esse plenário e essa casa está à sua disposição pelo tempo que o for necessário. Pro forma, a gente coloca 15 minutos, mas use o tempo que for necessário. Discussão sobre a importância da política pública da extensão rural, da assistência técnica, da pesquisa para o desenvolvimento e fortalecimento desse serviço público no atendimento às famílias das comunidades do Estado, com o propósito de contribuir para a execução de estratégias de desenvolvimento rural sustentável. Então é um prazer tê-lo aqui conosco, representando a associação e todos os servidores do CAPEC que hoje estão aqui, que te acompanham, e os que também não estão, que estão estado do Espírito Santo afora, nos nossos 78 municípios, contribuindo com essa máquina de desenvolvimento econômico e social do Estado do Espírito Santo, que é o setor produtivo da agricultura familiar e do agronegócio como um todo. É um prazer, sinta-se à vontade, tá bom? Obrigado, deputado. O senhor falou o nome Luiz Carlos várias vezes, eu fiquei procurando quem é esse Luiz Carlos, porque o Luiz Carlos é só fora do horário de trabalho, né? Eu sou conhecido como Bricali, no Incaper, mas de qualquer forma a gente agradece a oportunidade de estar aqui nessa Casa de Leis, na Casa do Povo, falando de um assunto tão importante, que é a pesquisa, assistência técnica e extensão rural, dessa instituição que a gente trabalha e tem muito orgulho, que é o Incaper, e ao mesmo tempo hoje a gente ocupa o cargo de presidente da Associação dos Servidores, a ASSIM, da qual a gente vem falar aqui um pouco, sendo que o nosso propósito, então, deputado, é dialogar, conversar sobre rumos, caminhos, direção e pontos de vistas que a gente entende como importante, tá certo? Quero cumprimentar, então, todos da mesa, começando pela Raquel, nossa deputada, Dari Pagung, Wellington, Coronel Wellington, o deputado presidente da comissão, Lucas Caramussa, o meu chefe, os dois chefes, tem que ter cuidado que eu vou falar aqui hoje, né? O presidente Franco Fiorotti, Antônio Elias, né? Que a gente tem uma ótima relação, diga-se de passagem, obrigado pela presença aqui também. Cumprimentar meus colegas de instituição, do Incaper e da ASSIM, né? A diretoria da ASSIM presente aqui, muitas mulheres, a Lenise, a Cristiana, o Adolfo, nosso diretor também, a Eucilene e a Marilene, que nos ajudam muito, e o Luiz Carlos Sacramento, meu xará. Quando falou Luiz Carlos, eu achava que era você que vinha falar aqui, por isso que eu fiquei procurando. E cumprimentar o Davi, da OCB também, parceiro de longa data, né? A todos e a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Camila, que está nos acompanhando também, nossa jornalista. Antes de começar esse diálogo, eu gostaria de passar um pequeno trecho, vai aparecer primeiro um slide, depois um vídeo de 1 minuto que a ASSIM preparou. Isso. Aqui é um panorama geral, esse primeiro slide que aparece, né, falando da ASSIM,
da nossa estrutura organizacional, que tem 38 anos, né, que nossa missão é a defesa dos servidores do INCAPER e do serviço público de qualidade. Nós funcionamos da seguinte forma: nós temos uma diretoria executiva composta por 5 diretores, 9 núcleos regionais espalhados pelo Estado, um conselho fiscal, atualmente 645 associados. O INCAPER nos passaram esse número de 445 servidores, mostrando que a gente tem mais número de pessoas, uma vez que a gente tem aposentados no nosso quadro também, né, e ali estão servidores ativos do INCAPER. Temos 2 funcionárias administrativas ainda que nos apoiam, 2 advogadas, uma contadora e uma empresa de comunicação. Então, assim, isso mostra, revela o tamanho da associação. É uma instituição que precisa de gestão, que precisa de transparência, diálogo e de buscas cada vez melhores para que a gente possa efetivar aquela nossa missão que a gente colocou no início, que é defender os servidores do INCAPER e do serviço público de qualidade. Eu estou na 2ª gestão da Assim, e essa gestão atual a gente denominou de Inova Assim. A partir desse ano, né, nós vamos, como o próprio nome diz, inovar com várias questões, né? Uma delas a gente já começou, mudamos a sede, fizemos uma inauguração e convidamos, né, para que as pessoas estivessem lá conosco, fizemos um café da manhã, mostrando esse novo rumo que a gente quer tomar de modernidade e de contemporaneidade para a nossa associação. Mais um clique que agora vai passar o vídeo. Sabia que o INCAPER está presente na sua casa todos os dias? É porque a comida da sua mesa fez um longo caminho para chegar até ali. No campo, os produtores rurais plantam, criam e produzem com a ajuda do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER. Através do trabalho da extensão rural e da pesquisa, o INCAPER desenvolve maneiras sustentáveis de se produzir alimentos. Mas o trabalho do INCAPER não se resume somente a adubações, colheitas e podas. Vai muito além. O INCAPER produz mudança real na vida de quem produz e na vida de quem consome. Quando um agricultor realiza melhorias na sua propriedade, quando uma nova variedade agrícola é lançada ou quando um consumidor faz sua compra semanal de produtos orgânicos no Espírito Santo, pode confiar. É muito provável que tenha participação do INCAPER aí. Na preservação do meio ambiente e na redução da pobreza no campo, estão nossos profissionais dedicados, atuando dia após dia com responsabilidade e compromisso. Aqui se trabalha para garantir a comida na mesa e a segurança alimentar, para fortalecer o comércio local e a agricultura familiar. O INCAPER é importante para mim. Aqui se trabalha com propósito. O INCAPER é importante para mim. Aqui se trabalha com amor. O INCAPER é importante para mim. Obrigada, INCAPER. Luiz Carlos, sem querer te interromper, esse vídeo institucional é da Assim? É da Assim. Produzido pela Assim? Produzido pela Assim. Parabéns, Luiz Carlos, de uma grandeza tremenda, porque em momento nenhum eu já advoguei para a Associação de Servidores Públicos do município de Linhares por 2 anos, advoguei para inúmeras associações e em momento nenhum eu vi altruísmo em favor da Assim. Em todo momento, todo diálogo e proposta de altruísmo, de engrandecimento do vídeo institucional da Assim era em favor do Instituto, do INCAPER. Então, assim, de uma qualidade e de uma grandeza surreal. Parabéns, tá? Parabéns. Obrigado, deputado. 38 anos 38. Reconhecida? Reconhecida. De associação? De associação. Bacana. Então, esse vídeo a gente fez o ano passado em comemoração ao Dia Nacional da Extensão Rural, um evento importante que a gente fez aqui no Estado e fizemos uma ampla divulgação e trouxemos hoje aqui também para começar a nossa conversa, o nosso diálogo. Então, deputado e todos que nos ouvem, como eu disse no início,
sem querer dizer o que é certo, o que é errado, entrar no mérito, né, do que precisa ser feito, o que não precisa ser feito, o que se acredita e o que não se acredita, a gente quer te falar aqui de rumos, caminhos, direção e ponto de vista. A gente... volta tira esse aqui, por gentileza, e deixa assim parado no vídeo por enquanto. A gente, assim, né, a Associação dos Servidores, ela acredita num rumo, né, que não necessariamente seja o rumo que esteja acontecendo hoje e há muito tempo atrás. Né? Conversando com o Franco, nosso presidente aqui antes de começar, disse que a nossa fala aqui não é nada pessoal a ele, muito menos, né, nosso amigo diretor técnico, ao INCAPER, à gestão atual ou ao governo atual. A gente vê uma precarização do serviço público de maneira geral, e o INCAPER é um órgão público e também a gente vê essa precarização aqui no Estado. Então, a gente, enquanto associação que defende esse órgão, a gente vem aqui falar do que a gente precisa que ele melhore, que ele se revitalize, para que a gente tenha mais vontade de se trabalhar, mais dedicação e mais amor, coisa que os servidores, no momento, não estão tendo. Então, essa precarização, ela, assim, fortemente, ela vem pelo menos de 2012 para cá. Né? Se a gente quiser fazer um recorte na linha do tempo, é de 2012 para cá. De 2002 até 2012, houve uma crescente, né? E de 2002 para trás, né, também na década de 90, houve, né, o que se falou muito do Estado mínimo, o INCAPER quase acabou naquela época. Na verdade, não era nem INCAPER, eram duas instituições que foram fundidas, né? A Emater de um lado, com a Encapa do outro, né? E na fusão virou primeiro a INCAPER, depois o INCAPER, ou seja, se renovou e se renasceu ali nos anos 2000, né? E foi bem, digamos assim, até 2012, né? E de 2012 para cá a gente vê um desmantelamento total. E não infelizmente, não acontece só no Estado do Espírito Santo, no Brasil inteiro, o Serviço de Extensão Rural e de Pesquisa, com exceção da Embrapa, muitas vezes, né, os outros órgãos, quando tem a IPAMIG, por exemplo, que é um órgão de pesquisa em Minas Gerais, também tem o seu sucateamento. Né? Então, assim, a gente está falando de uma maneira nacional, mas a gente vai apontar as coisas aqui para o Estado do Espírito Santo. Né? Então, a gente tem um pano de fundo, né, um diagnóstico que a gente precisa reverter em algum momento. Né? De vez em quando eu vou colocar o óculos, porque a gente já não consegue enxergar tudo que a gente escreve no papel aqui. Mas esse pano de fundo, ele passa, como eu disse, pela precarização do serviço público, por essa questão que, inclusive, a gente começou hoje uma campanha, deputado, todos estão presentes aqui, de revitalização do INCAPER e de melhorias dos nossos salários, que é o nosso segundo item aqui, os nossos baixos salários, depois vai passar aquela tabela que eu pedi para não colocar nesse momento, para você ver a defasagem que a gente trabalha hoje. Né? Então a gente começa hoje, então assim, a gente até agradece nesse momento aqui, a gente está startando essa campanha, esse movimento de valorização e defesa do INCAPER e de campanha salarial. Vocês vão nos ver nos próximos dias aí fazendo vários movimentos e pediríamos já o apoio dessa casa aqui junto conosco. Poucos servidores na casa, infraestrutura precária, aí coisas que também, embora a gente seja uma associação do INCAPER, a gente precisa também falar do sistema público agrícola de maneira geral, que envolve a Secretaria de Agricultura. Então, rumos, né, que a Secretaria de Agricultura dita também não condizem com o nosso ponto de vista, que a gente acredita, porque ainda o foco da Secretaria de Agricultura ainda continua sendo muitas máquinas agrícolas, como foi a entrega de diversas ontem, né, e o foco em cultivos agrícolas. Né. O foco da ASIM, por exemplo, perpassa pela agroecologia, pela agricultura orgânica, pela agricultura familiar e pela alimentação saudável. Quando a gente fala de agricultura familiar, a gente está falando de pessoas, por isso que é divergente quando a gente fala de cultivos agrícolas. Claro que
no meio rural e as nossas tecnologias, o INCAPER, precisam dar conta de melhorar a qualidade e a produtividade dos produtos agrícolas. Mas quem está por trás ali, todos os dias, de sol a sol, são os agricultores e agricultoras, e é esse o foco que precisa ser dado para as políticas públicas serem executados. Focos nas pessoas e não em cultivos agrícolas. E quando a gente fala de alimentação saudável também, a gente precisa conectar com os consumidores urbanos. É outra coisa que a gente precisa avançar, Franco, Antônio Elias, bom que vocês estão aqui nos ouvindo, porque de 68 anos que o INCAPER tem, né, o nosso olhar sempre foi para o meio rural, né, sempre produzir alimentos, e, né, como eu já disse aqui, e os consumidores, a gente não teve articulação, interlocução, diálogo com eles, muito poucos, né? Os consumidores urbanos, das grandes cidades, né, que consomem esses alimentos que são produzidos. Então, por isso que esse vídeo a gente fez questão, deputado, de fazer exatamente dessa forma, mostrando que o alimento é produzido, o alimento de qualidade, a comida de verdade, como a gente coloca aqui no nosso slogan, tem a contribuição do INCAPER, essa comida de verdade, mas que precisa chegar aos consumidores. Os consumidores precisam saber que quem ajuda a produzir essa comida de qualidade é o INCAPER. Os agricultores produzem, e temos que bater palmas para eles todos os dias, mas quem está por trás, orientando, né, de forma técnica, né, melhorando essa produção, para que chegue aqui com qualidade, certamente passa pelo INCAPER. Vários exemplos nós podemos citar aqui, mais recente, até os mais gourmetizados, né, hoje em dia, os cafés especiais, chocolates, né, as mulheres do cacau, quem não já ouviu falar do chocolate produzido pelas mulheres do cacau lá de Linhares, né, com total apoio do INCAPER para realizar esse trabalho. Então, é nesse sentido que a gente faz a primeira consideração, né. A segunda, a gente precisa fortalecer os 3 serviços que o INCAPER tem na sua carteira, digamos assim, né? E que está no seu nome, inclusive. O nome do INCAPER se chama Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. Então, são 3 serviços importantes, complementares e diferentes. A assistência técnica não é a mesma coisa que extensão rural. Aqui não é um momento técnico, né, é um momento mais político, a gente não precisa diferenciar tanto aqui, a gente pode ter um momento para isso, internamente a gente sempre faz, mas o que a gente vê hoje é o enfraquecimento da extensão rural em detrimento da pesquisa e da assistência técnica. Mesmo assim, a assistência técnica e pesquisa fragilizadíssimas, né? Mas dos 3 serviços, a extensão rural é ainda o mais fragilizado. E o que é a extensão rural? Extensão rural é justamente dar conta de uma proposição de pauta que vocês fizeram aqui no início. Vocês querem convidar a EDP, né, para vir falar sobre energia no campo. E, com certeza, com o trabalho fortalecido da extensão rural, no meio rural, essas coisas são facilitadas lá na roça. Né? A assistência técnica, de maneira geral, grosso modo, ela vai dar conta lá da produtividade do café, dos cultivos agrícolas, né? E assim por diante. A extensão rural, ela vai dar conta de todo o entorno que existe no meio rural e que as pessoas precisam para sobreviver. Nenhum agricultor, nenhuma agricultora, nenhum morador, nenhuma moradora do meio rural sobrevive apenas da agricultura. Se não tiver estradas, se não tiver energia, se não tiver comunicação, se não tiver transporte, se não tiver saúde, se não tiver lazer, se não tiver água, se não tiver natureza protegida. Então, a extensão rural ela dá conta de todas essas questões. Então, o INCAPER está fragilizadíssimo em profissionais para atuarem nessa questão mais generalizada que a gente entende como extensão rural. Entende não. Extensão rural ela é uma ciência, né? A extensão rural ela foi criada em 1956, aqui no Espírito Santo, e no Brasil em 1948, né, em Minas Gerais. Então tem todo um arcabouço por trás do que a gente entende de extensão rural. Tem federações espalhadas pelo Brasil, tem mestrado e doutorado sobre extensão rural. Então, assim, a gente trata a extensão rural como ciência.
né? Então, por isso que ela precisa ser valorizada e precisa ter profissionais para atuarem nessa área. E lamentamos muito, infelizmente, que o concurso que está aprovado, que os profissionais estão chegando agora, cerca de 100 profissionais, assim defendeu, à época, não é na gestão atual, que houvesse um fortalecimento e mais profissionais para atuarem na extensão rural, e foi negado esse pedido pela associação. Foi levado junto ao governador, o governador ainda pediu para rever e mesmo assim a diretoria atual fez como ela quis fazer. Então, ou seja, vão entrar profissionais agora, muitos ligados à assistência técnica, que não vão dar conta dessa questão geral que acontece no meio rural. Vão dar conta, sim, com certeza vão entrar profissionais maravilhosos, excelentes, competentes, né, para os cultivos agrícolas, como a gente disse há pouco. Outra defesa da ASSIM é a regionalização. Nós não acreditamos que o Espírito Santo ele é igual de norte a sul. O sul tem uma característica, o centro tem outra característica, a região metropolitana tem outra e o norte do estado tem outra característica. Então, uma instituição moderna e contemporânea, ela precisa se programar, pensar nessas diferenças regionais. Não dá para tratar o estado como se fosse uma coisa só. Então, a gente percebe que isso é falho no Incapé, desde sempre, né? Essa regionalização ela é muito fragilizada. Nós temos os que a gente chama de coordenadores regionais, mas que é uma pessoa só, que dá conta mais da questão administrativa do que da questão técnica, e além disso o panorama, né, como eu disse, do norte e do sul são completamente diferentes. Então, se no norte do estado, por exemplo, tem os movimentos sociais mais fortes, né, a organização social está mais ligada lá, se a Pimenta do Reino está lá no norte do estado, por exemplo, então a gente tem que ter profissionais com essas qualidades, com essas competências para atuarem lá naquele lugar. E se aqui no sul do estado a gente tem uma coisa mais ligada talvez ao turismo lá no Caparaó, a questão das águas, ou algum cultivo agrícola ligado ao abacaxi, por exemplo, em Marataízes, a gente precisa ter profissionais nessa direção também. Em resumo, né, entender as diferenças regionais que existem. Outro item que a gente defende, as políticas públicas. A gente acredita que políticas públicas precisam ter 3 pilares principais, porque senão é falácia, porque senão é só para inglês ver. Inclusive, depois de amanhã vai ser lançado o Programa Estadual da Agricultura Familiar, se é assim que vai ser chamado, né? Depois podem me corrigir o nome oficial. A gestão anterior do governador não pensou nisso, 4 anos, e já demorou 1 ano e meio para lançar esse programa, e então com atraso pelo menos de 5 anos e meio só nessa gestão, né? E então políticas públicas para nós precisa de recursos humanos, projetos e recursos financeiros. Se tiver só projetos, não é política pública. Se tiver só recursos humanos, não é política pública. Se tiver só recursos financeiros, também não é política pública. Não adianta ter nada, não adianta nada ter dinheiro e não ter ninguém para tocar. Não adianta nada ter gente e não ter dinheiro para tocar. E não adianta nada ter gente e ter dinheiro e não ter programas para se fazer. Né? Então, a gente espera, né, que a gente tenha um programa robusto de verdade. E lembro aqui a todos que estão nos ouvindo que a associação, a ASSIM, foi protagonista na criação da Subsecretaria de Agricultura Familiar. Não sei se os nobres deputados sabem desse movimento, né, mas a ASSIM foi protagonista na criação da Subsecretaria da Agricultura Familiar, porque a gente acredita, né, nas políticas públicas ligadas ao setor. Na verdade, o nosso pleito inicial não foi uma subsecretaria, foi uma Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, dada a grandeza, né, e de 75% dos agricultores e todo o alimento que é produzido ser praticamente da agricultura familiar, o Estado do Espírito Santo pede uma Secretaria da Agricultura Familiar, porque a secretaria que hoje funciona, ela dá conta de uma parte só do agronegócio, que é importante, é fundamental, gera divisas, mas não é tudo. Não é tudo. Não é o agronegócio que coloca a comida na mesa dos capixabas, é a agricultura familiar. Então, fica sempre assim, um pedacinho
E esse pedacinho a gente pode até comprovar depois em porcentagem. É 5%, é 3%, é 10% dos esforços que são destinados para a agricultura familiar. Estou falando do sistema da agricultura, não estou falando nesse caso especial do Incapé, né? E o restante é, como eu disse para vocês, cultivos, máquinas agrícolas, entregas e assim por diante. Então, políticas públicas para nós é muito mais do que isso. Defendemos um outro jeito de se fazer, de se trabalhar também no Incapé hoje, através da questão digital, que a gente chama de ATER digital, né? ATER é a sigla de Assistência Técnica e Extensão Rural, e o teletrabalho. Isso, depois da pandemia chegou, o mundo é outro, e não adianta a gente estar numa instituição que tem 68 anos e trabalhar em moldes de 68 anos atrás, ou de 40 anos atrás, ou de 20 anos atrás. Tem que trabalhar dos 20 anos para frente, nem de hoje. O de ontem já está ultrapassado. Quando eu acabar de falar aqui, essa fala aqui já foi ultrapassada e tem que vir outra para passar a minha para frente, né? Então, a gente acredita nisso e fortalece e defende uma terra digital eficiente, não é substitutiva à presencial, que é fundamental que aconteça, mas que seja complementar. E o teletrabalho também. Defendemos a instituição Incapé em todos os seus sentidos, né, passando pela infraestrutura, pelos seus escritórios, pela sede, pelos seus veículos, pelos equipamentos. Então, assim defende. Defende todos os servidores e servidoras, homens e mulheres que todos os dias se esforçam para atender com maestria o cidadão e a cidadã capixaba, os agricultores e agricultores familiares. E também defendemos uma gestão democrática, transparente e dialogada. Esses são os pilares da nossa defesa em relação ao Incapé. Que tenha infraestrutura, que tenha servidores e servidoras dignos, com salários dignos, que é o último ponto que eu vou entrar aqui agora, né? E ao mesmo tempo defendemos o serviço público de qualidade com salários dignos. E agora eu peço a gentileza que passe o próximo slide, ele que eu pedi para voltar. Tem muitas informações nesse slide, deputado, mas eu só queria registrar aqui, até para não alongar o tempo, para a gente ter um tempo de conversa também depois a nossa perda salarial, o nosso poder de compra e a nossa defasagem momentânea, né? Basicamente, né, que a gente, peço uma canetinha para eu apontar ali o que eu estou falando, mas a gente tem vários índices, né, que a gente pode comparar o nosso salário. A gente tem o INPC, IGP, o IPCA, a cesta básica, o dólar, salários mínimos, gasolina, né, e assim por diante. Na primeira coluna, a gente tem ali valores de 2019, né, e depois, lá no final, a gente tem as quantidades compradas com salário atual, né? As duas, a antepenúltima e a penúltima, né? Não consigo apontar aqui, né? Mas só para ter uma ideia, em 2019, né, a gente conseguia comprar, se a gente pegar a cesta básica, né, só para que fica fácil assim de mensurar, a gente comprava 22 cestas básicas em 2019 com o nosso salário. Hoje a gente compra 12,68. Tá? Uma defasagem de 73%. Gasolina, a gente comprava 2.408 litros, se a gente pegar a gasolina como referência. Hoje a gente compra 1.634 litros. Né? O dólar, a gente equivalia a 3.485 dólares o nosso salário. Hoje é 1.861. Uma defasagem de 87%. Então, qualquer índice que se pegue, o nosso salário está defasado. A gente defende, né, e aí mais na linha de baixo, né, bem aqui embaixo, o salário mínimo profissional pegando um nível superior. O Incapé não tem só nível superior, tá, pessoal? Mas aqui só como referência, a título de ilustração. A gente defende a quantidade de salários mínimos de 8,5 salários mínimos, que é o piso da categoria. Hoje a quantidade é 5,7. Então, hoje um engenheiro recebe 5,7 salários mínimos
e a nossa defesa é 8,5 salários mínimos, a defasagem ali de 50% em termos salariais. Tá? Essa tabela ela pode ser, né, conversada de várias outras formas também, mas eu trouxe aqui só para mostrar de maneira geral como está defasado e qual é o nosso pleito e com a nossa defesa. Inclusive, a gente solicitou uma agenda com o governador, ele disse que vai nos atender, me respondeu pelo WhatsApp, inclusive, e se os senhores puderem nos auxiliar nessa agenda, a gente ficaria muito satisfeito. Encerrando, então, a minha fala, pode ir passando todos os slides, porque mostra, né, pode ir passando todos eles, mostra os nossos servidores, os nossos trabalhos, né, o nosso dia a dia, nossas reuniões, nossa alegria, nosso sorriso, o café, as crianças, a produção que está nas nossas mesas, as orientações técnicas, de novo, todos os nossos profissionais, morro, imagina a altitude desse morro aí, não foi fácil subir, pode ir passando. Viveiro, mais colegas, de norte a sul do estado, os colegas, né, em campo, trabalhando, mostrando o serviço do Incapé, silagem, escritório local também, os nossos colegas trabalham na parte administrativa, época da pandemia também trabalhamos, cacau, que eu citei para vocês, pode ir passando. Compra direta dos alimentos, excursões técnicas que a gente faz com os agricultores, as lavouras, dias de campo, os colegas administrativos, pode ir passando. É muita gente. É muita gente trabalhando, é muita gente se esforçando, é muita gente com baixos salários, é muita gente reivindicando. Aí, pode parar aí, então, encerrando, eu termino com esse pensamento da nossa referência da extensão rural, que é Paulo Freire. Paulo Freire, eu acho que ele está sentado ali com a gente, né? Não é ele, não? Não, é o Adolfo. Eu confundi o Adolfo. Mas ele diz que é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperançar, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Paulo Freire. Vai passar. E é isso. Obrigado, pessoal. Nós que agradecemos, Luiz Carlos, tá? A sua apresentação, sua colocação, né, sobre... Senta aqui, pode estar aqui à vontade, do nosso lado aqui, fazendo um favor. Né, sua capacidade de com muita educação, com muita elegância, falar sobre a extensão rural, né, técnica e toda essa assistência que é levada ao homem e à mulher do campo no estado do Espírito Santo. E falar isso com tanta maestria, com tanta capacidade de se comunicar com educação, mas com força, com vigor. Isso é importante. Você disse algo para mim que é fundamental e é uma reflexão para todos nós. Eu sou um prestador de serviço também. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou um prestador de serviço. Eu admiro muito quem empreende, quem produz em todos os setores, né? Desde a porteira para dentro ali, o homem e a mulher do campo, até o comércio, o serviço principal, a indústria, né, de transformação. Mas o meu talento é servir, né? Assim como você, assim como o Antônio Elias, o Franco, todos os outros servidores que estão aqui nessa casa. E a gente tem que defender isso mesmo, sabe? A gente tem que defender isso. E quando a gente consegue fazer essa defesa com maturidade, com o caminho necessário para a formação do convencimento, a gente se torna sempre, coloca sempre o tempo, como você colocou, a favor da gente. Porque às vezes o formato mais afasta
do que alcança o propósito. Talvez não é isso que a gente quer dizer, não é esse o tom que a gente quer emplacar, mas esse é o tom que a gente acha e que a gente entende que é o caminho necessário para que o tempo haja em favor da gente. Então, assim, parabéns pela sua colocação, como você apresentou isso, e eu já me coloco à disposição, a Comissão de Agricultura da Assembleia, nessa pauta com o governador do Estado, estarmos presentes juntos também. Definimos uma pauta também com o Franco, com o Antônio Elias, né, para a gente discutir, dialogar sobre isso, né, com a associação, assim, para entregar todo o valor que vocês merecem e precisam, de fato, no Estado do Espírito Santo. Tá? Então, parabenizar a sua apresentação. Coronel Hélio, deputado, eu posso passar a palavra para o nosso diretor, Antônio Elias, nosso presidente, depois você faz a colocação? Ou quer? Tá? Então, Antônio Elias, quero agradecer mais uma vez sua participação aqui conosco. Se você quiser deixar um bom dia para os servidores do INCAPé, para a Assembleia Legislativa, né, para o Prof. Capixaba, é um orgulho para nós, tá bom, Antônio Elias? Bom dia, obrigado pelo convite. Saudar os deputados, saudar o deputado Lucas, o deputado Coronel Wellington, saudar o Bricalho, um colega conhecedor profundo da extensão rural. Ele sabe que eu sou professor lá no IFES, Campo Santa Teresa, quantas vezes utilizei os conhecimentos dele para me ajudar, né, na disciplina de extensão rural. E com profundidade ele conhece esses conceitos. Conceitualmente perfeito a apresentação dele. Conceitualmente perfeito. São 3 serviços completamente diferentes. Quero saudar a plenária toda, na figura do meu amigo histórico, que é o Luiz Carlos Sacramento. E o Adolfo está parecendo de fato com Paulo Freire aqui. Todo mundo gostaria de ser Paulo Freire, né? Saudar meu presidente, né? É assim, uma honra muito grande de estar trabalhando com ele. Deputados, eu trabalhei com o 6º presidente que eu trabalho no INCAPé, do qual eu sempre fui diretor técnico deles. 2 vezes com o Dr. Pedro Burnier, uma vez com o Enio, 6 anos com o Enio, que é secretário da Agricultura hoje, com Gilmar Dadalto e com Evair, e agora com o Franco. Aquele período que o Bricalho coloca, de 1999 a 2010, 12, eu era o diretor técnico. E o INCAPé ficou realmente em 2010, 11 até 12, numa viagem de cruzeiro, porque a gente pegou o INCAPé em 99, quando houve a fusão, numa situação tremendamente pior do que ele retrata aqui hoje. Tremendamente pior. E levamos em 10 anos, 11 anos nesse patamar. 2012 para cá, realmente a política mudou, né, e, enfim, a gente está na situação que está hoje. O INCAPé é muito grande. É preciso falar um pouquinho da estrutura do INCAPé, não vou falar muito, porque o Franco também é o nosso porta-voz máximo. E o INCAPé tem hoje 8 fazendas experimentais. Imagine um agricultor, o trabalho que ele tem com uma fazenda. O INCAPé tem 8 fazendas. Então você pensa em estrutura e investimento em 8 fazendas. O INCAPé tem 81 escritórios, tem uma capilaridade total no estado do Espírito Santo, em todos os municípios e em alguns distritos. Imagine a força, né, da infraestrutura do INCAPé. Então, é uma estrutura forte e necessita, de fato, de investimentos contínuos. Isso é fato. A questão ligada à extensão rural, se eu vou falar dessa parte conceitual que me cabe como professor, trabalhei 30 anos no INCAPé, depois que fui professor do IFES. Essa questão conceitual, ela às vezes ela traz alguns posicionamentos, mas aquilo que o Bricalho falou,
esses 3 serviços eles precisam estar juntos, principalmente assistência técnica e extensão rural. Principalmente. Então, colocar em segundo plano a assistência técnica, difícil. As fotos aqui colocadas, de 10, 12 fotos, 8, 9 aqui são fotos de assistência técnica. Então é muito difícil separar essa questão. São conceitualmente diferentes, mas elas, né, são complementares. Então é muito difícil. Você pode fazer um projeto de pura extensão rural, mas toda a consequência desse projeto de pura extensão rural vai virar assistência técnica depois. Então, assim, não pode relegar a segundo plano a assistência técnica. Não pode. Pegar também um exemplo citado aqui, um projeto, deputado, fantástico, que é Mulheres do Cacau. Primeiro projeto, extensão na veia, extensão pura, né, legítima na veia. A Alessandra conseguiu, e o grupo dela, conseguiu fazer um projeto de pura extensão rural. Mas como tem uma segunda parte, fizeram agora um projeto, Franco assinou, com o Banco do Nordeste, você vê que ela necessitou de colocar ações de assistência técnica. Tudo que ela fez, o que o grupo fez, que a equipe fez de extensão rural, agora, para complementar o trabalho com as mulheres do cacau, as ações são de assistência técnica. Então, assim, didaticamente são diferentes, mas inseparáveis no campo. Inseparáveis. Enfim, vou deixar o presidente colocar algumas questões aqui ligadas a investimento, que ele é longo no Incapé, e assim, fico muito satisfeito, e depois de 30 anos e trabalhando no Incapé, fui convidado, e agora no IFES, convidado pelo secretário Enio, para estar aqui e vim só pelo sentimento de pertencimento que tem ao Incapé. E vejo aqui que os colegas também colocam isso. Né? Todas essas colocações aqui do Bricali, né, e com o corpo técnico assim, é sentimento de pertencimento. É preciso ver que o Incapé trouxe e tem trazido benefícios imensos para o desenvolvimento rural capixaba. Se a gente pegar só uma cadeia produtiva como o café, o primeiro projeto de café, o primeiro programa, foi feito por mim e pelo Enio, na Secretaria de Agricultura, em 1993, chamava-se Recafé. A produtividade do café era 9 sacas, média por hectare. 9. Hoje a produtividade média é 47. Média. Levando em consideração que a produtividade é média, e aí nós temos lavouras produzindo 200 sacas por hectare, 140 sacas por hectare, 160 sacas por hectare, mas ainda temos alguns agricultores produzindo menos. Então a média, né, do estado é 47 sacas. Passamos de 9 para 47. Fruto do trabalho de pesquisa, assistência técnica e extensão rural do Incapé. Com os demais parceiros, OCB, cooperativas, enfim, é um trabalho profícuo que foi feito. Em fruticultura, não podia ficar aqui horas falando sobre isso daí. Então, assim, dizer assim que o Incapé é muito importante, precisa de fato de todos esses apoios, esses investimentos, e a gente, quando coloca isso aqui, a gente coloca um sentimento de pertencimento. É como se o Incapé fosse meu, é como se o Incapé fosse dele, de cada servidor, que tem ainda orgulho de estar no Incapé trabalhando. Só que, como falei, a estrutura do Incapé para fazer pesquisas, ciência técnica e extensão, ela é pesada. E a gente precisa de investimentos contínuos, para não ter que depois fazer de uma vez toda, e aí nós temos dificuldades. É isso, deputado, eu agradeço penhoradamente, é sempre um prazer ver os senhores nas agendas, né, do interior, todas as agendas de agricultura, a gente se encontra nas agendas do Palácio, lançamento de programas, políticas públicas ligadas à agricultura. O senhor está sempre presente e eu agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço, tá, Antônio Elias? Suas sábias colocações e toda a contribuição que se tem dado ao Estado do Espírito Santo, ao Incapé e ao homem e à mulher do campo, tá? E eu que agradeço. Muito nos honra te receber aqui hoje. Presidente,
Franco está com a palavra para fazer suas considerações também, tá bom? Bom dia a todos. Agradecer ao deputado Lucas, Coronel Wellington, pelo convite ao INCAPE para participar dessa agenda importante, essa reunião da Comissão da Agricultura, cumprimentar o Bricalli aqui, nosso colega do INCAPE, cumprimentar todos os profissionais, Sacramento, que era colega de futebol do Antônio Elias, de forma muito especial cumprimentar o Antônio Elias, nosso diretor técnico do INCAPE, que pelas falas dele já deu para realmente perceber todo o comprometimento, a dedicação, a história de entrega de serviço ao Instituto e Agricultura Capixaba. Deputado Lucas, pauta importante, falar de política pública de desenvolvimento, através da pesquisa, assistência técnica e extensão rural no nosso Estado. Bacana o Bricalli, assim, participar mais uma vez de forma ativa, A gente tem feito esse diálogo muito coerente, muito próximo, desde o ano passado, para que a gente possa, não vou nem entrar no mérito dos anos para trás, que já foi bem relatado aqui pelo Bricalli e pelo Antônio Elias, que viveram isso de perto. Eu lá em Linhares, como secretário de Agricultura, profissional da área, também acompanho essa história do INCAPE nos últimos 20 anos de fora e agora tendo a oportunidade de colaborar na condução do Instituto. Mas assim, a gente tem que de fato entender esse histórico passado do Instituto, de mais de 60 anos de atividades, mais de 65 anos de atividades e entregas, e toda essa contribuição que o INCAPE tem dado para a agricultura capixaba. Se hoje a gente tem esses indicadores de produção, de qualidade, isso deve-se muito ao INCAPE, aos seus profissionais que passaram ao longo desse tempo, pelo período, e entender esse diagnóstico que é colocado. A gente já vinha visualizando isso lá fora, algumas fragilidades, e quando a gente entrou no INCAPE, a convite do governador Renato Casagrande, que de forma muito clara, ao nos convidar para exercer essa função, no ano passado, de forma muito clara, ele mostrou a disposição para a nossa agricultura, como ele sempre teve em outras gestões passadas, mas entendendo também esses ciclos que a dinâmica da agricultura e a dinâmica das instituições longevas, elas vivem, de forças e de fraquezas. Entendendo tudo isso, o governador nos fez o convite para, juntamente com toda a equipe, colaborar nesse processo de fortalecimento e visando, de fato, essas contribuições para a agricultura familiar. Então, logo nós entramos em maio, o Antônio Elias já estava lá nessa gestão. A partir do ano passado, nós abrimos esse diálogo não só com a Associação de Servidores, mas com várias outras instituições e com todos os nossos servidores para que a gente pudesse confirmar esse diagnóstico que já foi relatado por aqui. E aí, de fato, nós confirmamos nesse diagnóstico e rodamos todas as regionais, Antônio? Conversamos com praticamente todos os servidores do INCAPE na sede, nos centros de pesquisa, nas regionais, os servidores da extensão. Conversamos com todos eles para, de fato, ouvi-los e entender quais seriam as prioridades. E nesse diagnóstico nós confirmamos, primeiro, esse histórico de contribuição e tanta coisa boa que o INCAPE tem. Então, identificamos essas forças que o Instituto tem, ainda no seu quadro técnico e ainda no seu dia a dia. E identificamos também essas fraquezas, relatadas aqui pelo Bricalli, que a gente precisa atacar. Então, nesse diagnóstico foi muito bem identificado tudo isso. E a partir daí, considerando todas essas atividades, nós fizemos um planejamento anual, o ano passado para cá, e hoje nós temos esse plano muito bem elaborado para que a gente possa fazer os investimentos necessários para suprir essas deficiências que o INCAPE tem com os nossos profissionais e com a agricultura. Então, esse é um ponto muito claro. Essa sinergia com a Secretaria de Estado da Agricultura é muito importante. Hoje nós temos, além dos investimentos em maquinários que são feitos ao longo dos últimos anos, mas um olhar muito para as atividades geradoras de renda, a cafeicultura, fruticultura, pecuária, agroecologia, enfim, todos esses arranjos produtivos que concordo com você, Bricalli, isso envolve as pessoas, esse olhar para as pessoas, ele deve ser essencial, mas logicamente num contexto produtivo, num contexto de atividades produtivas, esse investimento tem sido feito, e equilibrando até investimentos em infraestrutura com esses investimentos em ciência e tecnologia. Então nós estamos fazendo essa sinergia muito bem conduzida pelo Enio, nosso secretário, com a sua equipe. Foi criada a Subsecretaria de Agricultura Familiar, o Rogério, que lá está, essa semana lança um programa muito importante com foco na agricultura familiar. Então nós temos assim alguns pontos que eu gostaria de aproveitar rapidamente, deputado Lucas, o tempo não alongando muito,
mas só para contribuir nesse diálogo com a ASIM e contribuir nesse fortalecimento. Estamos num processo de fortalecimento das frotas de veículos para serem utilizadas pelos servidores. Essa semana vamos entregar 25 novos veículos na estrada, cabine dupla, para que possa ser feita essa logística dos profissionais nas suas atividades diárias. Isso já vem acontecendo nos últimos anos também, esse processo de revitalização. Temos o concurso público agora, que vai ser iniciada a convocação muito em breve. Estamos nas últimas tratativas de pareceres da PGE, num diálogo também muito até longo, Bricário, mas necessário para que a gente pudesse fazer algumas adequações, fruto dos pedidos dos servidores, do entendimento dos servidores da pesquisa e da extensão. Então vamos ter 100 novos profissionais muito em breve agora na extensão, na pesquisa, para colaborar com isso. Os investimentos nas fazendas experimentais, isso é um ponto importante. Nós temos fazendas importantes, 8 delas aqui no estado, e que precisam de fato desse processo de fortalecimento. Então temos uma pauta em andamento, que é a inauguração dos laboratórios, do PAC Embrapa ainda lá de trás. Estamos em fase final do processo de licenciamento para inaugurar os prédios novos em Linhares e em Venda Nova, e já autorizado pelo governador também a contratação de mão de obra para que possa apoiar os nossos pesquisadores nessas pesquisas realizadas dentro das fazendas experimentais. Ao mesmo tempo, a gente tem pesquisas que são realizadas em atividades privadas, no campo de propriedades rurais, parceiros privados que são realizadas essas pesquisas. Então, estamos fazendo também esse investimento, um processo de contratação que é um pouco demorado, mas já está também bem avançado, para que ainda nesse primeiro semestre tenhamos essa mão de obra nas fazendas. Máquinas e equipamentos, fruto de parceria com os deputados estaduais e federais, investimentos da bancada que são direcionados para o Incapé. A semana passada mesmo chegou novos tratores, e mini escavadeira para dar suporte às fazendas experimentais do nosso Incapé. Temos um ponto importante que o Bricário citou ali e que é uma prioridade nossa, que são os escritórios locais do Incapé em vários municípios, onde o imóvel precisa de melhorar essa estrutura. Então, o governador Renato Casagrande já tem essa disposição e autorizou para que a gente faça o projeto. O DR está finalizando um processo de construção, deputado Lucas, de elaboração, de projetos novos de construção das novas sedes Incapé e DAF. Então, hoje nós temos cerca de 12 municípios que vão entrar nessa primeira leva, onde vão ser contratados os projetos para a construção de novas unidades modernas, com um ambiente muito melhor, para que os nossos profissionais possam trabalhar e possamos receber os agricultores também. Por outro lado, nós estamos fazendo também um planejamento de reforma de outros escritórios, onde uma manutenção e uma reforma vai ajeitar ali essa questão do imóvel. Também já estamos fazendo esse planejamento para investir ainda esse ano. Temos a questão da ATER Digital, não vou entrar nesse mérito técnico, já foram 2 aulas aqui de extensão e de ATER, mas é importante, Bricário, esse investimento em ATER Digital. A SEAG contratou, está fazendo alguns investimentos para que a gente possa aprimorar isso. Isso já acontece no dia a dia pelos nossos profissionais, mas logicamente precisa de ter uma sistematização melhor em relação a isso. O teletrabalho é um ponto, a diretoria está muito antenada com isso, o diagnóstico que fizemos, ouvindo os servidores, nos mostrou a importância e nos mostrou fragilidades desse processo também. Então, achando equilíbrio nesse processo que nós estamos fazendo em relação a isso. Os editais de pesquisa, já finalizando, deputado Lucas? Os editais de pesquisa, isso é importante citar. Esse investimento em ciência e tecnologia, além do custeio, do aporte de custeio do Tesouro e também do aporte para investimento, tem alguns investimentos em editais de pesquisa e extensão que o governo tem feito. Recentemente o governo lançou, o deputado Lucas estava lá no Palácio, um investimento de cerca de 8 milhões de reais para um projeto de extensão na cafeicultura, que é o nosso principal arranjo produtivo, que envolve bastante agricultores familiares nesse processo de produção. Então a cafeicultura teve um investimento de cerca de 8 milhões de reais, uma boa parte para aumento de produtividade, de qualidade, mas principalmente para adequação da sustentabilidade das nossas propriedades, que é um requisito do mercado e também um requisito do ambiente produtivo, do ambiente familiar, que elas sejam sustentáveis. Então, esse investimento foi feito e as ações já começam agora a partir desse mês de abril. Um outro investimento no projeto muito bacana para as mulheres do café, além do cacau,
onde já tem sido realizado esse trabalho, as mulheres também produtoras de café vão receber um suporte técnico e investimentos nesse processo. Um outro investimento para pesquisa, que é importante, que embora sejam diferentes as atividades, mas é integrando todo esse processo que a gente vai ter um resultado final na ponta para o nosso produtor rural. Então, tivemos um investimento agora por uma doença específica, que é o cancro dos ramos, que tem afetado a cafeicultura. Estivemos em Nova Venécia na semana passada e um consultor de mais de 40 anos de experiência no norte do estado, o Coronel Wellington, nos falou: eu nunca vi uma doença afetar tanto a produção de café como essa tem afetado na minha história de consultoria e de produção de café. E o governo do estado, atento a isso, fez esse investimento com uma rede de profissionais do INCAPé, da UFG, de outras instituições, vai trabalhar para achar respostas científicas para essa transferência da informação e das tecnologias aos nossos produtores. Enfim, estamos assim muito atentos, abertos ao diálogo para que a gente possa construir de fato novos resultados para o nosso INCAPé e para a nossa agricultura. E acreditamos muito, Bricali, que é dessa forma, com esse diálogo, com essa construção, que vamos achar as melhores estratégias para dar o resultado. Temos uma pauta aqui de remuneração importante, estamos abertos, se você precisar de apoio e de ajuda, estamos abertos para ajudar também em relação a isso. Podem saber que estamos no mesmo propósito, estamos aqui para trabalhar pelo fortalecimento do INCAPé e para o resultado que ele proporciona para a nossa agricultura. Tá? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição, deputado. Obrigado pelas considerações, Franco, pelas palavras, tá bom? Eu vou abrir para o Coronel Wellington, se quiser fazer suas considerações finais, dar um abraço a tudo, ponderar sobre tudo que foi tratado, o que foi apresentado pela nossa Associação dos Servidores Públicos do INCAPé para a nossa plenária aqui hoje, e fazer suas considerações também para o nosso diretor Antônio Elias, para o presidente, o Franco Fiorotti. Tá bom, Coronel? Fica à vontade. Obrigado, presidente. Nós só temos a agradecer a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui participando da reunião da Comissão de Agricultura como membro, liderado por Vossa Excelência, parabenizar todos os oradores, o representante da associação, o presidente presidente do INCAPé, diretor técnico, todos os senhores e senhoras que estão aqui, dizer da coragem, que nós sabemos que precisa de ter coragem para vir aqui e falar dos nossos próprios problemas. Obviamente, ainda que hoje nós resolvêssemos todos os problemas, amanhã teriam mais outros desafios, mas que os problemas que existem, eles têm que ser enfrentados, não de uma forma desrespeitosa, mas de uma forma de levar, de uma forma organizada, eleger as prioridades ao governo, as coisas que estão afetando a instituição, afetando as pessoas da instituição, a mobilidade, a força de trabalho, principalmente quando isso está afetando a entrega, a qualidade de serviço, que eu tenho certeza que é compromisso do INCAPé está entregando para a comunidade capixaba. Nós tivemos a oportunidade de estar como gestor do município de Una, a experiência muito exitosa com o Matheus, que trabalha lá na região, um menino muito bom, atencioso, responsável, dedicado, a gente gosta muito dele. A gente pôde presenciar e avançar numa série de dificuldades que o INCAPé e o IDAF teve. Eu tenho certeza que também, hoje ainda, isso também é realidade, que ele não tem a sede própria, ele tem que ficar dependendo de puxadinho ou de empréstimo de instalações físicas, isso perde muito da identidade, a força de trabalho, a identificação da instituição, ela precisa de ter um local próprio, onde o produtor ele tem a certeza de que ele vá lá no INCAPé, a qualquer momento, dentro do horário de expediente, ele vai encontrar uma pessoa. Ele sabe que vai ter um servidor público que está ali para servir, que ele vai ser acolhido e vai dar encaminhamento a todas as demandas dele, que são inúmeras. Haja vista que foi falado aqui, a maioria das vezes, o INCAPé atende a agricultura familiar, que são a grande maioria das propriedades do Brasil e também aqui no Espírito Santo, 78 municípios, cerca de 95% das propriedades são da agricultura familiar, de 5 alqueires de terra para baixo ali, o pessoal entrega e trabalha de sol a sol mesmo. Então, parabéns. Nós gostaríamos de nos colocar à disposição também para toda e qualquer cobrança ou movimentação que for feita na direção
de vocês terem seus direitos garantidos, terem essa estrutura institucional para continuar prestando relevante serviço à sociedade capixaba, e dizer assim, que os homens sempre passam e a instituição fica. Qual o legado que o presidente, esse grupo, vai deixar para o Incapé? Porque nós falamos aqui, olha, antigamente nós precisamos disso e nós não avançamos, precisamos disso e não avançamos. Então, só mesmo com a responsabilidade, a dedicação e através do diálogo que a gente consegue avançar. Então, parabéns para vocês. Gostaria de parabenizar o deputado Lucas, futuro prefeito do município de Linhares, que continua sempre aqui liderando a gente na comissão. Obrigado, tá, gente? Fique com Deus. Obrigado, coronel, suas sábias palavras. Você que faz a oposição que tem que ser feita, lidera, né, o nosso grupo de oposição a algumas pautas do governo e promove conquistas e diálogos importantes próprios da democracia. Esse é o deputado Coronel Wellington, admirado por todos, sem exceção, até pela oposição. Né? O Bricalli, agora eu já... Bricalli, né? Já me assemelhei, tá bom? Obrigado pelas considerações, foi muito importante. Tá? O início do ano foi um pouco tumultuado, como eu coloquei, não é como nós queríamos receber a associação aqui. Volto a dizer, íamos receber desde a primeira agenda, mas vamos ter esse momento ainda com todos. E eu vou te passar para o seu abraço, né, para a sua despedida, suas considerações finais. Depois eu abro também, se assim o desejar, né, o Franco e o Antônio Elias. Tá? Fique à vontade. Oi. Então, assim, deputado, agradecer mais uma vez a oportunidade, né, da gente colocar a nossa pauta e esclarecer o que é a ASSIM, né, qual a importância da ASSIM, da Associação dos Servidores do Incapé, e, na verdade, encerrar com o que a gente falou no início, né, que é a nossa campanha, que a gente vai começar agora, o nosso movimento, porque de tudo que foi falado, Franco, Antônio Elias, né, os deputados, a questão da infraestrutura, tudo é importante, mas a questão salarial, nós vamos com muita força em busca dela. Então, nós fizemos, né, uma campanha, a gente vai estar nas ruas aqui, hoje é só um adesivo simbólico, mas a gente vai estar mostrando mais para frente aí, com outras faixas, né, e assim por diante pela cidade de Vitória, que é: comida de verdade é com Incapé, salário de mentira é com o governo do Estado. Obrigado, pessoal. Obrigado pelas considerações finais, Bricalli. Nosso diretor, Antônio Elias, sinta-se à vontade. Uma fala final. Realmente, agradecer o Bricalli, realmente é um camarada que tem o meu aval de ser profundamente conhecedor da questão de extensão rural. Agradecer ao deputado, a minha oportunidade de estar falando aqui, o deputado Wellington também, juntamente com o Franco, que foi um prazer imenso trabalhar com ele, estar trabalhando com ele, uma figura realmente do diálogo, uma figura conhecedora, né, do rural capixaba, especialmente o norte do estado, agora conhecedor do estado todo, enfim. Mas eu queria colocar um ponto que eu acho que tem que a gente ficar alerta. O Bricalli colocou uma informação aqui, eu quero que vocês acompanhem, porque isso impacta no Incapé também. A gente está participando de reuniões nacionais e a gente acompanha as empresas estaduais de pesquisa, assistência técnica e extensão rural no Brasil como um todo. São 26 instituições e a gente acompanha todas. E as fragilidades são as mesmas. Nada para diminuir o que foi falado aqui. E a Embrapa, com toda aquela cobertura, veja a publicação que foi feita na Gazeta do Povo recente. A Embrapa está sendo questionada os rumos dela desde 2015. E aí vale a pena todo mundo ler o que aconteceu agora, esse diagnóstico que está sendo feito da Embrapa, um diagnóstico até assim de surpresa, que ela não está mais, como você falou, com essa organização toda. Ela está sendo questionada, bem questionada pelos cabeções, né, entre aspas, de políticas públicas, né, da pesquisa brasileira. E isso, como que rebate no Incapé?
Porque o Incapé tem parcerias imensas com a Embrapa, parcerias históricas, com recursos, injetando recursos no Incapé. Então, não é para dizer que é só o Espírito Santo, não, é para dizer que nós, com certeza, vamos ter um impacto nessas questões ligadas a recursos no Incapé, e a gente vê isso com uma preocupação. Então, aquela agenda que você colocou, que é a Embrapa, acompanhe para você ver que já começou uma discussão grande, inclusive com o ex-ministro, né, está nessa comissão, o ex-presidente Silvio Crestana, da Embrapa, está nessa comissão, para fazer um diagnóstico de uma projeção estratégica da Embrapa, porque a missão dela envelheceu como envelhece todas as instituições. É isso. Obrigado mais uma vez, Antônio Elias. Franco Fiorotti. Só agradecer mais uma vez, parabenizar a todos. Bom dia. Tá. Então eu quero, já vamos para o nosso tempo regimental também, agradecer a participação de todos que acompanharam, principalmente os servidores públicos do Incapé, que estão aqui conosco até hoje, porque o Bricalli é o presidente da ACIM, né? Então naturalmente ele exerce essa figura, mas os servidores estão ali acompanhando e fortalecendo esse diálogo. Agradecer o Coronel Wellington, Franco Fiorotti, nosso diretor técnico, Antônio Elias, o carinho que vocês têm pela instituição, a leveza com que vocês enfrentaram o tema aqui no dia de hoje. E assim, eu quero fazer uma reflexão para vocês. Eu sou assim, de vez em quando eu paro, penso assim mesmo, tá, gente? Quando a gente não tolera mesmo, o tono bate mesmo, às vezes é até mais fácil. Sabe, Coronel? Porque quem está aqui é próprio da conquista mesmo, do embate. É assim, não tem jeito. Quem participa de um núcleo de gestão, de um órgão como esse, como o Antônio Elias há tanto tempo, como o Franco agora, são pessoas que se dispõem a isso. Então, assim, quando a gente não olha para o mesmo caminho, às vezes é até mais fácil. Porque você vai logo vamos embora. Já estou por aqui. Agora, quando a gente se respeita, se admira, mas precisa de cada um, fazer sua força de construção é mais difícil. Bricalli? Então, assim, eu quero parabenizar vocês. Parabenizar vocês, porque eu tenho certeza que estão todos, né, em um propósito comum, não é? Que é achar o tempo certo, né, e que seja o tempo mais rápido possível para que o Estado do Espírito Santo, para que o governo do Estado, né, consiga, né, entregar aos técnicos do Incapé toda a força que merece, termo salarial, estrutural e tudo mais. A gente vem discutindo isso há muito tempo. Eu tenho mais de 20 anos de advocacia. Eu sou de um tempo onde o meu professor, extremamente admirado, era assassinado aqui por um núcleo de uma organização criminosa que permeava todos os poderes. Eu sou de um tempo onde eu estudava que a Assembleia Legislativa era o último órgão de instância para emissão de uma licença ambiental. Olha que loucura. Imagina. Você está doido, não dá nem para pensar nisso. Onde a pessoa falava, vai para o Espírito Santo, cuidado, é terra de coronel, não sei se tem que dar com você lá não. Né? Então, assim, e de uma capacidade de investimento de 50 milhões ano para o Estado, para alcançar tudo que o Estado alcançou hoje. Então a gente tem que dar os parabéns e tem que reconhecer, admirando ou não as posições partidárias e etc., né, dos líderes políticos. Mas nós tivemos grandes líderes políticos, um deles é o governador do Estado, né, que fez um legado de entrega e vem hoje deixando, em termos de infraestrutura, algo que eu tenho visto fantástico. Mas acredito que pode avançar para um novo passo. Acredito que o passo de valorização dos servidores de carreira é um passo importante que ele pode ser alcançado agora, Antônio Elias, Franco, né, Bricalli. E se depender de nós, acharmos esse caminho de sensibilização, de priorização da Assembleia Legislativa, por isso, né, Coronel, assim iremos fazer, conduzido pelo diálogo de todos vocês, pode ter certeza. E entendo também que o Incapé tem um núcleo de produtividade e profissionalismo de alta performance, mas é de alta performance mesmo, invejável até pelo setor produtivo mais expressivo, né, que tanto pode investir em profissionais assim.
Então, assim, e isso demanda uma valorização à altura, de fato, que precisa de um passo econômico muito bem estabelecido. Então, assim, acho que a gente tem que caminhar para isso. A gente tem que caminhar. De fato, quando a gente vê profissionais do Incapé, que pela sua alta performance estão escalados também dentro das academias de formação humana e profissional, como o UFES, IFES, etc., você vê o tamanho desse negócio. Então, assim, merecem de fato esse reconhecimento salarial. Preciso, eu tenho certeza que ele irá acontecer. E é isso aí, Franco e Antônio Elias. Parabéns por conseguirem absorver o tamanho desse desafio, e a gente torce para que os próximos tempos sejam de sucesso para os técnicos de carreira, para o Incapé, e assim sendo para o governo, para o Estado do Espírito Santo, para todos nós, não é? Então agradeço a participação de todos vocês, que tenhamos uma próxima sessão e sessões futuras, novamente teremos, tenho certeza, esse ano ainda, com essa bela associação que é assim. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a nossa sessão ordinária de hoje e convoco para a próxima, que será na primeira terça-feira do mês de maio, tá? Bom dia a todos e uma ótima semana de trabalho.